Shalom, igreja. Shalom. Paz do Senhor, tudo bom? Boa noite. Olha eu de novo aí, tentando escapar, mas não tem como. Mas glória a Deus, né? Tudo tem um propósito, tudo está debaixo do controle de Deus e quando está no controle dele, nada sai do rumo, tudo dá certo, tudo tem que dar certo. Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor já pegou de surpresa, mas glória a Deus, é assim que é melhor, né? Porque daí Deus vê que se a gente está preparado ou não aumenta o negócio, né? Para pronto. Mas amém. Tá orando, abaixa sua cabeça, eu vou estar mais um momento de oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, coloco diante de Ti, ó Pai, como canal, Senhor do Senhor, como ferramenta em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, me capacite conforme a Tua vontade, conforme o Espírito Santo do Senhor, ó Pai. E tudo que eu venha falar, ó Pai, seja do Espírito Santo através de mim. Que não venha nada de humano, ó Pai, nada de mim, ó Pai, mas sim do Senhor, ó Pai, dos céus para este povo aqui, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, toma cativa cada mente, ó Deus. Toma cativa cada sentido das pessoas aqui. Toma audição, toma visão, toma atenção, ó Pai. Que nada, Deus, venha dispersar elas, ó Pai. Que todo espírito de sonolência vai cair por terra em nome de Jesus. Deus, eu clamo pelos Teus anjos ao redor deste local, ó Pai, protegendo de todo mal. Toda a porta de entrada do inimigo, ó Pai, seja cancelada e anulada pelo Teu sangue, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, toma cativa a cada mente, toma cativa a cada atenção, a cada coração aqui, ó Pai. Que os corações estejam, Deus, como terras férteis, para que a semente venha cair e frutificar, ó Pai, e venha dar bons frutos, ó Pai, e assim as pessoas venham ver, ó Pai, o bom testemunho delas. Verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um, abençoa essa noite, ó Pai, entrega em Tuas mãos a minha vida, ó Pai, e a minha boca, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, galera, o que Deus ministrou no meu coração é algo muito bacana, achei legal, veio de conta comigo também. Você vai ajudar eu a ministrar. Fala pro seu irmão aí, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Amém? E fala para você mesmo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Amém? Mas capaz do quê? Talvez na sua mente, quando eu fiz essa pergunta, do que você é capaz, veio alguma coisa na sua mente que você tem dúvida do que você é capaz. Amém. Com certeza alguma coisa deve ter vindo de encontro que você fez. Será que eu sou capaz mesmo? E na Bíblia a gente vê vários personagens, várias pessoas que foram usadas por Deus, mas se você for ver, olhando pelo lado natural, pelo lado humano, elas não eram capazes de exercer tal ordem ou tal chamado. Amém? Amém. Hoje em dia vemos muitas pessoas desistirem fáceis dos seus objetivos e propósitos que foram chamados. Infelizmente, o mundo hoje tem ficado cada vez mais difícil. A própria palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, as pessoas esfriaram o amor e as pessoas iam entrar em desespero. As pessoas iam tentar procurar caminhos, outros caminhos para poder viver, mas muitas desistem até da própria vida. Hoje vemos muitas pessoas com depressão, pessoas ansiosas com o que pode acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 2 horas, e as pessoas, por não pensar em ser capazes de exercer tal função, de exercer tal cargo, elas entram em depressão, elas desistem no meio do caminho, no meio do chamado delas, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão parando no meio do caminho. O mundo tem feito com que as pessoas se sintam incapacitadas de exercer ou executar alguma coisa. O mundo, infelizmente, está colocando barreiras nas pessoas, tanto cristãs quanto pessoas lá do mundo. Muitas das vezes pessoas que querem seguir uma carreira profissional, pessoas que querem ser alguém bem almejado, alguém bem estruturado financeiramente lá, só que o mundo, infelizmente, coloca barreiras sobre essas pessoas. Infelizmente, o mundo tem colocado empecilhos que impedem essas pessoas de sonhar, que impedem essas pessoas de viver o que Deus tem para elas. Infelizmente, o mundo, como o pecado tem se espalhado muito rapidamente, e infelizmente essas pessoas têm parado no meio do caminho, sendo que Deus tem um propósito na vida delas. Mas nós que fomos chamados, filhos de Deus, chamados para ser capacitados pelo Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós e todos os dias Ele está conosco, Ele nos capacita. Nós somos capazes de exercer a função, nós somos capazes de exercer o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. E vamos falar a verdade, o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele não é um cara, não ser burro, ele é inteligente. O inimigo, ele conhece a Bíblia de página por página, de tudo que foi escrito. E o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. O inimigo, ele sabe naquilo que a gente mais é fraco, infelizmente. Só que o inimigo, ele não é maior do que o nosso Deus, que nos criou e que sabe do nosso potencial, que sabe do que a gente pode fazer nessa terra através da confiança que possamos ser em Deus. Amém? O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas, realmente, mas temos um Deus que é maior do que qualquer fraqueza humana que temos. Nós temos um Deus que ele não vê limites.
Deus ele vê além do que a gente pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que projetamos e sonhamos. Deus ele tem muito mais para a gente, basta a gente confiar nele, basta a gente realmente ter a nossa base, a nossa confiança, realmente ser como aquele homem que construiu sua casa na rocha e quando veio a tempestade, quando veio as dificuldades, ela não se abalou, ela se manteve firme. Assim temos que ser nós, confiantes em Deus. Não, sim, eu sou capaz porque eu tenho um Deus acima de tudo, eu tenho um Deus que é capaz de fazer todas as coisas, eu tenho um Deus que faz o impossível, eu tenho um Deus que faz o milagre, faz tudo acontecer da maneira da vontade dele. Amém? E o personagem que eu quero que vocês vão estar ministrando é sobre Moisés. Amém? Abrem Êxodo capítulo 3. Antigamente eu falava Exodo, mas agora é Êxodo. E galera que for ter lá esse ano, ó, programa porque ano que vem vai ser mais top ainda, né? Amém? Planeja porque a gente vale a pena, por mais que é um dinheirinho ali meio forçadinho, mas cara, nada se compara, não tem preço que é derramado naquele lugar. Quando você vai com o coração expectativo, você pensa, nossa, o que eu recebi aqui saiu barato ainda. Porque você falou que você vai ver o poder sobrenatural que é derramado nas nossas vidas, a ativação que é derramada naquele lugar, cara, não tem preço. Amém? Moisés capítulo 3, do versículo 1 ao 14, eu vou estar lendo. Êxodo, né? O que eu falei? Nossa, Moisés capítulo 3. Ele escreveu? Tá bom. Êxodo capítulo 3. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo e saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado no seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrar-os da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Meu Deus! Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Amém? Aqui nós vemos o momento que Deus tem um encontro com Moisés no Monte Horebe, enquanto Moisés estava arrebanhando as ovelhas do sogro dele, e em Horebe, no significado hebraico, é encontro com Deus. E naquele momento Moisés teve um encontro com Deus nesse monte. E todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés nasceu num momento de tribulação que o povo de Israel estava passando, onde o faraó ficou preocupado, porque os meninos do povoado de Israel estavam crescendo rapidamente, e ele ficou com medo do povo começar a crescer muito, muito, ficar mais numeroso que os egípcios, e atacar eles. E nisso, o faraó teve uma ideia muito louca lá de matar todos os recém-nascidos meninos, todos jogar no rio Nilo para matar. Só que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não tem como. O Deus, ele guarda aquela pessoa, Deus guarda aquele ser. E foi assim com Moisés. Todos nós conhecemos a história que a mãe de Moisés, com medo dos egípcios achar ele, colocou ele num cesto e colocou ele no rio. Aí você já começa a ver o sobrenatural de Deus sobre a vida de Moisés.
se você ver geograficamente onde que o rio passava, era para o cesto descer, porque era de descida, só que o cesto ele começou a subir, onde que era, como se diz, uma descida. E você vai falar que isso é alguma coisa natural? Não é. Isso é sobrenatural de Deus que estava acontecendo desde o nascimento da vida de Moisés. E é assim que Deus faz com a gente. Deus ele age sobrenatural sobre as nossas vidas. A gente pode não ver, a gente pode às vezes não perceber, não reparar ou não conhecer, mas Ele age de várias formas, nos mínimos detalhes. Deus ele está sempre agindo a favor nosso, sempre Ele está agindo no sobrenatural, no espiritual, para que possamos cumprir o nosso chamado, para a gente entender que nós somos capazes de exercer o chamado que Deus tem para a gente. Amém? Um ponto que eu coloquei aqui: Moisés foi atraído por algo sobrenatural. Moisés, enquanto ele rebanhava o rebanho do sogro dele, ele viu algo estranho. Talvez no começo era normal para ele. Ele viu uma sarça ardente no calor. A sarça é normal ela pegar fogo. Normal você ver uma árvore ela pegar fogo. Só que tinha algo diferente naquilo. Tinha algo diferente acontecendo lá. E o que era? A sarça ardia, mas ela não se consumia. Ela não se definhava nem nada. Ela se mantinha daquele jeito. Só que porém existia uma ardência nela. Existia um fogo nela. E isso atraiu Moisés, e nisso Moisés ficou curioso. Nossa, mas que impressionante, como assim? A sarça está ardendo, beleza, mas ela não está se consumindo, ela não está se definhando, ela não está se deteriorando, ela está normal. Ou seja, o que Deus queria fazer naquele momento? Deus queria mostrar a Moisés desde o início que ele seria capaz de seguir tal ordem que Deus lhe ordenou, porque Deus se move pelo sobrenatural, amém? E Deus naquele momento estava mostrando: Moisés, você está vendo? Eu estou mostrando um pouquinho, uma gota do meu poder para você ver o que eu posso fazer com você através de você. Só basta você apenas confiar em mim, que você será capaz de fazer muito mais daquilo que você mesmo pensa, daquilo que você mesmo imagina que você pode fazer. E Deus, através daquela sarça, chamou a atenção de Moisés. E neste momento Deus já estava trabalhando algo na vida de Moisés. Amém? Amém. Assim como a sarça, Deus estava mostrando apenas um fragmento do seu poder que poderia fazer através da vida de Moisés. Deus estava tentando despertar algo dentro de Moisés, que ele era capaz. Deus ele estava usando através da sarça, através daquele momento ali que Moisés viu algo impressionante, queria despertar em Moisés e falar assim: ó Moisés, eu sou o Deus criador de tudo, eu sou o Deus que pode fazer isso, que posso fazer aquilo, eu sou o Deus que dá a vida, eu sou o Deus que posso tirar a vida, eu sou o Deus que pode fazer o impossível na sua vida, basta você apenas confiar em mim. Está vendo? Isso aqui é apenas um fragmento, uma gotinha do poder que eu posso fazer através da sua vida. E Deus foi tendo uma conversa com Moisés. Deus foi e mostrou as estratégias para Moisés através do cajado virar uma serpente, através da mão dele ter virado lego, depois ele ter curado. E Deus foi mostrando para Moisés, Moisés, você é capaz, eu estou com você. Aleluia. Amém? Amém. E um segundo ponto, a gente pode ver também que Moisés, ele era um cara, como se diz naquela terra, gago, porque ele fala que ele era de língua presa. O Moisés, ele não era uma pessoa, um cara mestrado, doutorado, que sabia falar em público, que sabia falar as palavras mais bonitas da vida. Não, Moisés era um cara simples. Hoje em dia, vamos colocar um cara meio na roça, entendeu? Só que Deus queria usar ele. Moisés, em alguns momentos, tenta colocar desculpas e barreiras para não cumprir o propósito que Deus tinha para ele. A gente vê isso. A gente fala, Deus fala: Moisés, eu te chamei, vou te levantar para libertar o meu povo. Mas Moisés fala assim: nossa, mas se eu chegar lá, o que eu vou falar para eles? Que Deus que eu vou falar que me enviou lá? Nossa, mas que jeito que eu vou falar com o faraó? Eu sou gago, eu sou de língua presa, eu não consigo falar direito, o que eu vou fazer, Senhor? E Moisés foi colocando barreiras, foi tentando colocar empecilhos para não cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E quantas vezes a gente se encontra nesse momento também, nesse estado como Moisés? Quantas vezes a gente escuta a voz de Deus, a gente escuta Deus nos chamando para exercer tal ordem, para cumprir tal ordem, e infelizmente a gente vem como ser humano, somos falhos, mas a gente coloca empecilhos, a gente coloca confusão, nós mesmos colocamos confusão na nossa cabeça. Nós falamos: Deus, mas é isso mesmo que o Senhor quer, Deus? Nossa, falar de Deus para aquele irmãozinho, nossa, mas que jeito que eu vou falar? Como que eu vou falar? Eu não li a Bíblia hoje. Às vezes a gente coloca esses empecilhos, mas não, quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, quando a gente tem a nossa confiança, a nossa base forjada em Deus, aí é só a gente abrir a boca que Deus fala através da gente. Basta a gente estar confiando, basta a gente estar com a nossa base realmente estruturada na rocha que é Cristo, na rocha que é Deus. Amém? E quantas vezes a gente coloca empecilho, a gente: nossa Deus, eu vou falar aquilo para aquele irmão, mas o que eu vou falar? Que vergonha eu vou passar?
Nossa, mas eu não sou capaz, nossa, eu nunca vi isso aqui na Bíblia, Deus, eu não orei hoje. Não, você não pode colocar empecilhos, você não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Deus quer te usar, basta apenas você dizer como Moisés falou, eis-me aqui. Moisés nem sabia o que ele estava fazendo ali, simplesmente ouviu a voz de Deus e falou, eis-me aqui. Ele não pensou duas vezes, nossa, que voz que é essa que está me chamando? Não, mas simplesmente, naquele momento Moisés respondeu, eis-me aqui. E a gente tem que responder também, do mesmo jeito que Moisés fez, do mesmo jeito que Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus, me envia, eu sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que falando humanamente, naturalmente, eu não posso fazer nada. E realmente, naturalmente, falando do ser humano, a gente não pode fazer nada. Mas através da graça de Deus, através da nossa confiança em Cristo, a gente é capaz de fazer tudo. A gente é capaz de fazer montes se moverem através da nossa fé. A gente fazer paralíticos andarem, mortos se viverem, mas o que? Através da nossa fé e da nossa confiança em Cristo. Porque nada é na nossa força. Nada é mérito nosso, é tudo mérito de Deus. Se hoje eu estou aqui, eu consigo ministrar a palavra. Se hoje eu estou aqui, eu consigo ministrar o louvor. Se hoje eu estou aqui, eu consigo tocar o instrumento. É para Deus, é porque Ele me capacitou. Amém. É porque Ele me capacitou, é porque é pela graça dEle que eu consegui hoje estar aqui. É porque Ele derramou o sangue dEle naquela cruz e hoje Ele me alcançou. E hoje eu sou capacitado para exercer o propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas Moisés mal sabia que era o que realmente Deus precisava. Deus muitas vezes precisa ouvir da gente, nossa Deus, eu não sou capaz. É aí que Deus começa a trabalhar na sua vida. É aí que Deus fala assim, nossa filha, agora realmente você atingiu o que eu queria. Você agora se tornou independente de mim. Agora você realmente parou para pensar, nossa Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue através de mim. Através do Senhor eu consegui exercer a função. E naquele momento foi o que Deus mais precisava ouvir de Moisés. Moisés falou para Deus, eu não sei o que vou fazer. Moisés, realmente você não sabe o que você vai fazer mesmo. Você nunca sabe o que você vai fazer, porque é eu que vou fazer através de você. Foi nesse momento que Moisés criou, que ele deve ter dado uma respirada assim, nossa, Deus está comigo. Nossa, naquele momento talvez Moisés sentiu as suas energias, as suas forças revigoradas, porque ele viu que tinha um Deus que era capaz de fazer muito mais através da vida dele. Nesse momento que Moisés entendeu, nossa Deus, eu não sei fazer nada, realmente, eu não sou capaz, mas o meu Deus é capaz de tudo. O meu Deus é capaz de me usar conforme a vontade dele. Basta a gente confiar, basta a gente ter a nossa confiança, a base confiante nele. Amém? Glória a Deus. A gente podia ver também que Deus podia realmente chamar direto Arão, porque a gente sabe que Deus chamou Moisés, mas chamou Arão para poder ajudar Moisés, porque Arão, ele sabia falar melhor, Arão tinha uma dicção melhor, era um cara que talvez tinha uma lábia melhor, mas Deus não simplesmente queria alguém que aos olhos humanos era impossível exercer tal propósito. Talvez Deus podia chamar Arão e falar, Arão, ó, vou te usar para poder libertar o povo de Israel, porque você sabe falar, você entende das leis, porque você é um cara bom de lábio, você vai saber falar com o faraó, dar um jeitinho ali. Não, mas Deus queria usar Moisés, porque através de Moisés, o Moisés ia ser o cara totalmente dependente de Deus, e assim tem que ser as nossas vidas. Muitas vezes fica pensando, Deus, mas por que você não usa teu irmão? Teu irmão sabe fazer isso, teu irmão sabe falar isso, sabe falar desse jeito melhor. Aí o Ademar sem falar, eu falo torto, falo errado. Não, Deus quer te usar do mesmo jeito. Deus ele vai te capacitar, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Basta você confiar, basta você estar ali disponível para ser moldado conforme a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Deus não está à procura de pessoas que têm vários talentos e dons naturais. Deus não quer uma pessoa perfeita, porque perfeição ele tem lá no céu, perfeição ele já tem lá, mas Deus ele está procurando o quê? Pessoas para ele poder capacitar, pessoas para ele poder se encher do Espírito Santo dele, porque as pessoas lá falam, vejo, nossa, mas aquele rapaz lá, ele está fazendo isso, mas antigamente ele não fazia, antigamente ele não era capaz, mas por que agora ele é capaz? Porque ele confia em Deus, porque ele tem um Deus agora que fortalece, que capacita ele, e Deus ele quer fazer isso, ele quer usar a gente, que talvez aos nossos olhos, nós não somos capazes, mas Deus ele sabe que a gente confiando nele, a gente tendo a nossa base, tendo a nossa conexão com Deus, a gente é capaz de fazer muitas coisas. Amém? Amém. Porque Deus ele simplesmente não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Está na Bíblia isso, e ele fala claramente.
Deus ele quer escolher aqueles que são dependentes dele, porque talvez Deus pode chamar o cara que mais sabe cantar, o melhor cantor do mundo, mas esse cara ele vai ser meio arrogante, talvez ele vai ser meio orgulhoso, ele não vai ser dependente de Deus, mas não, o cara que está começando agora, começa a cantar ali, aprender e tal, esse cara ele se torna totalmente dependente de Deus, e é isso que Deus quer, Amém. Porque essa pessoa vai ter um coração mais humilde, um coração mais quebrantado, e Deus procura corações contritos, corações que realmente se derramem na presença dele, corações que realmente estão dispostos a exercer o chamado dele. A gente pode ver um exemplo na Bíblia também sobre Davi que foi chamado entre as malhadas, Davi que estava escondido, não escondido, estava lá trabalhando no meio das ovelhas, ele foi esquecido pelo seu pai, no momento que Samuel foi ungir rei à casa de Jessé. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu o primeiro filho de Jessé lá, Eliabe. Nossa, a Bíblia não fala, mas o Samuel ficou impressionado. O Samuel viu Eliabe, nossa, esse certamente deve ser o rei, porque talvez Eliabe era um cara alto, um cara meio másculo assim, meio pinta de rei mesmo. Só que Samuel olhou o quê? Olhou a parte humana. Samuel não olhou o que talvez teria por dentro do coração de Eliabe. Será que Eliabe realmente era uma pessoa que seria dependente de Deus? Será que Eliabe era um cara que seria rei, só que ao mesmo tempo entenderia que ele está lá não por mérito dele, mas sim porque Deus queria capacitar ele? Mas não, Deus usou quem? O mais improvável. Deus usou o que menos poderia ser capacitado, mas só que aos olhos humanos, sim, menos capacitado, mas aos olhos de Deus era o cara que ia fazer a diferença naquele momento. E era Davi, e foi Davi que foi tirado das malhadas, foi Davi que foi tirado lá do trabalho dele, que foi esquecido e foi ungido rei. Ou seja, Davi naquele momento, ele era o menor da casa lá, ele era o menorzinho, só que Deus tinha um trabalho muito grande na vida de Davi. E a gente sabe que pelo decorrer da história da Bíblia, Davi foi um dos maiores reis de Israel. Davi foi o cara que mais conseguiu exercer melhor a sua função de rei. Amém? E Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer usar a nossa incapacidade para trazer a capacidade dele sobre nós. Amém. Ele quer usar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza para confundir as pessoas lá fora. Porque as pessoas lá fora muitas vezes olham, nossa, o Mateus está lá pregando, mas antigamente nem sabia falar direito. Realmente não sabia, mas no momento que ele partiu a confiar em Deus, a partir do momento que ele se dispôs a exercer o chamado dele, Deus capacitou ele. E é isso que Deus quer fazer com a vida da gente também, com cada um aqui, dependente da sua idade, dependente de onde você está, do lugar, seja na escola, no seu trabalho, no momento que você está andando na rua, indo na padaria, não, Deus quer te usar em todos os momentos. Amém? Amém. Basta apenas estarmos disponíveis e dispostos a executar o que Deus nos manda. Amém? Uma frase que Deus colocou no meu coração que realmente me impactou: não permita que a limitação natural te impeça de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um terceiro ponto que eu coloquei aqui sobre Moisés também. Moisés ele recebeu uma ordem de Deus. Moisés recebeu uma ação de Deus. Só que Moisés precisava dar uma reação. Moisés precisava dar uma resposta àquilo que Deus confiou na mão dele. Moisés precisava ir, precisava de uma reação. Deus deu um comando a Moisés, mas ele precisava dar uma resposta, porque Deus mostrou a Moisés estratégias de como agiria diante do faraó. Ou seja, Deus ele nos chama, mas a gente não pode pensar, mas Deus me chamou, agora o que eu vou fazer? Não, Deus ele não vai te deixar sozinho, Deus nunca te deixa sozinho. Ele sempre vai te dar as armas, as estratégias ideais para o tipo de guerra que você vai lutar. Ele sempre vai te capacitar para o tipo de momento que você vai ter na sua vida. Seja no momento mais triste, seja no momento mais alegre da sua vida, Ele vai estar do seu lado te capacitando, te dando armas, te dando a armadura certa para cada tipo de batalha. E Deus não deixou Moisés na pé, Deus não deixou Moisés sem direção. Deus chamou Moisés, só que Deus capacitou ele também. Só que Moisés tinha que dar uma reação. Moisés tinha que dar uma resposta para Deus. Moisés tinha que falar assim: Deus, beleza, você me chamou, então eis-me aqui, vou cumprir, mas eu vou confiar em você, Deus. Se você não pisar na bola comigo, você vai ver. Não sei se Moisés falou isso, mas acho que não deve ter falado, né? Entendeu? Daí, só que Moisés deu uma resposta para Deus. Moisés não ficou assim, nossa, será que vou, não vou? Não, Moisés decidiu, não, eu preciso ir sim, eu vou reagir à resposta que Deus me deu. Amém? Amém. A gente vê, Deus simplesmente não deixou Moisés sem direção na mão. Deus estava capacitando Moisés bem antes dele voltar para o Egito. Ou seja, antes de Moisés pegar o caminho para poder voltar para o Egito, Deus estava ali capacitando Moisés naquele encontro ali no Monte Horebe.
quando Deus fala assim, Moisés, pega esse cajado que está na tua mão, joga no chão, e ela virou uma serpente. Naquele momento, Deus estava dando estratégias para Moisés, Deus estava dando armas que Moisés ia usar contra Faraó, para poder convencer Faraó de libertar o povo. Ou seja, Deus estava sim dando uma ordem, dando um propósito na vida de Moisés, mas estava dando armas também para Moisés. E assim Deus faz com a gente. Deus, ele nos chama para a guerra, Ele nos chama para cumprir o propósito, mas só que Ele nos deixa sem direção, Ele não deixa a gente desarmado, Ele nos dá armas, basta a gente dar uma reação à resposta, à ordem que Deus tem para a gente. Amém? E naquele momento Deus mostrando para Moisés, ó Moisés, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mostrando o que ele teria que fazer para transformar o vinho em sangue. E Deus foi dando várias estratégias para Moisés. E creio eu que Moisés naquele momento ele foi se sentindo mais confiante para poder chegar no Faraó. E naquele momento, realmente, Moisés se sentiu mais capacitado, porque ele estava face a face com o Criador de todas as coisas. Ele estava exposto à glória daquele que fez tudo e todos. E naquele momento, Moisés se sentiu mais capacitado ainda. Amém? Não tem como Deus te usar com palavras na sua boca se você não abrir a boca para falar. Muitas das vezes Deus, Ele fala no nosso coração, ó, fala para aquele irmão, mas Deus, com que jeito que eu vou falar? Abre a boca, irmão, fala. Deixa o Espírito Santo te usar. Não é mérito seu. Se aquela vida for ganha, não é você que convenceu, é o Espírito Santo que convenceu aquela pessoa. Porque a palavra de Deus fala que quem convence o homem não é o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da sua iniquidade. Ou seja, você vai ser um instrumento, você vai ser uma arma usada pelas mãos de Deus, mas simplesmente você tem que agir. Você, se for ter que falar uma palavra para alguma pessoa, abre a boca. Você não tem como falar de boca fechada. Não tem como. Ou seja, você tem que dar uma reação ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você tem que dar uma resposta. Não adianta Deus falar com a gente não dá nenhuma resposta, não dá nenhuma reação. Amém? Amém. Porque foi o próprio Deus que fez a boca do homem e soprou em nós o Espírito em nós. Ou seja, Deus que te criou, irmão. Foi Deus que fez tudo que você tem hoje, a tua saúde. É Deus que permite você ter. É Deus que te criou. É Deus que criou os seus ouvidos, os seus olhos, o seu corpo inteiro. E por que não é Ele que não vai te usar? Se foi Ele que te criou, Ele sabe. Ele tem um manual inteiro de instruções sua. Ele sabe como que você vai falar. Ele sabe como que você vai agir. Porque simplesmente Ele que te criou. Você tem no seu DNA, o DNA do Criador de todas as coisas. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que criou o mar. Aquele que criou o sol. Ou seja, você antes mesmo que tudo fosse formado, você já estava dentro dele. Ou seja, você é uma obra dele, você é uma figura exata dele. Então, por que não Deus não vai te capacitar? Por que não Deus vai colocar palavras na sua boca, as palavras do Espírito Santo? Basta você realmente ter uma reação àquilo que Deus te dá, uma ordem que Deus te dá. Amém? Um quarto ponto que Deus colocou no meu coração também sobre Moisés é a exposição à glória de Deus e à palavra de Deus. A gente vê que Moisés, ele foi exposto à glória de Deus. Em que momento? Em que momento que ele viu a sarça ardendo, mas não se consumia. E ele foi exposto à palavra de Deus. Como assim? Ele teve um momento de comunhão com Deus. Ele teve simplesmente uma conversa, assim como duas pessoas se encontram e têm uma conversa. Moisés teve ali um momento tete a tete com Deus. E isso, a exposição à glória de Deus e a palavra de Deus, ela nos transforma e nos impulsiona a permanecer no caminho. Aí um exemplo que a gente pode ter é sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando, porque Jesus havia morrido, já havia passado 2 dias, e eles desanimaram, porque Jesus falou que ia ressuscitar, e passou certos dias e não ressuscitou, então eles desanimaram, ou seja, eles iam voltar para a velha vida, só que não. Só que o Moisés, os 2 discípulos, em certo momento, Jesus estava com eles naquele momento. Jesus, depois de 2 dias que havia morto, apareceu para esses 2 discípulos. Só que esses 2 discípulos, eles não reconheceram Jesus. E Jesus simplesmente expondo as escrituras para eles. E simplesmente Jesus expondo a palavra de Deus para eles, ainda não reconheceram, não foram abrir os olhos deles. Mas no momento que Jesus parou e chamou os 2 para ter comunhão ali, para ter um repartir do pão, um alimento, aí os olhos deles se abriram, porque ao mesmo momento que eles foram expostos às Escrituras, à palavra de Deus, e teve comunhão, os olhos deles se abriram. E é assim com a gente também, a partir do momento que a gente se deixar ser exposto à glória de Deus, a partir do momento que a gente se deixar ser exposto à palavra de Deus, deixar ela nos moldar e não a gente moldar a palavra, porque muitas das vezes a gente tem costume de querer moldar a palavra de Deus do nosso jeito. E não é assim, a palavra de Deus ela foi escrita assim, é desse jeito que ela funciona, não é do jeito humano, não é do jeito natural, ela age no sobrenatural. E muitas das vezes a gente
tenta ler a Bíblia e fala assim, não, mas não é desse jeito que é as coisas. Não, mas realmente, se a Bíblia está falando que é, porque toda a escritura, tudo que está escrito na palavra de Deus foi inspirado por Deus. E você vai queimar com ele por quê, irmão? Se foi ele que escreveu, se foi ele que deixou tudo isso daqui para a gente poder seguir firme no caminho. Porque isso aqui é uma nova instrução para o cristão. Por que a gente não vai seguir isso aqui? Vai tentar seguir fora alguma coisa daqui que você quebra a cara. E é verdade, você vai seguir alguma coisa aqui fora, aqui você vê que você quebra a cara, você cai em arrependimento. Mas glória a Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, misericórdia infinita, Ele nos perdoa, Ele nos deixa voltar para o caminho. Amém? E naquele momento que os discípulos foram expostos às Escrituras, à Palavra de Deus, e que tiveram comunhão com Deus, os seus olhos se abriram, e daí eles voltaram para o caminho. Assim, muitas vezes a gente tem que parar, Deus, o que será que falta na minha vida? Talvez falta você ser exposto à palavra de Deus, falta você tirar tempo de comunhão com Deus, porque assim como foi com esses dois discípulos, tem que ser com a vida da gente também. A gente tem que ser diariamente ser exposto à Escritura e ter comunhão com Deus, porque assim a gente vai permanecer no caminho. Amém? Glória a Deus. Certo. Além de Moisés ter experimentado o poder de Deus, ele manteve comunhão com Deus. A gente pode ver isso, que Moisés continuou tendo conversado com Deus, e mesmo depois que Moisés libertou o povo do Egito, Moisés continuou ainda tendo comunhão com Deus. Ou seja, seremos capacitados à medida que formos expostos à palavra de Deus e tivermos comunhão com Deus. Isso nos fortalecerá e nos fará avançar cada vez mais. Então, à medida que a gente tem tempo com a palavra de Deus, a partir que a gente tem momento com Deus, a gente vai sendo capacitado, a gente vai sendo fortalecido, a gente vai ser alimentado. Igual a gente precisa todo dia tomar um café, comer um pão ali para a gente aguentar o dia, assim é a nossa vida cristã, assim é a nossa vida espiritual. Se a gente não manter diariamente, um momento com a palavra, um alimento todos os dias, gente, a gente vai, infelizmente, vai esfriando espiritualmente. Infelizmente, é a ordem natural. Se você colhe, se você planta, você colhe, mas se você não lê a palavra de Deus, se você não se alimenta daquilo que te fortifica, daquilo que te capacita e fortalece, infelizmente, irmão, você vai esfriando, você chega até a morrer espiritualmente. Mas em nome de Jesus, que isso não venha acontecer com a gente. Em nome de Jesus, a cada dia a nossa fome, a nossa sede venha se aumentar. Não venha ser saciado, porque quando você se sacia, você não quer mais. Mas ela simplesmente venha ser aumentada em nossas vidas. Simplesmente a fome, a sede da palavra de Deus venha ser aumentada em nós, nunca diminuída e nunca saciada. Até que no momento que a gente esteja lá na glória, e daí não tem mais nada para fazer, é só adorar. Amém? Amém. Eu queria uma frase para poder estar encerrando. Nos nossos momentos de fraquezas é que Deus nos aperfeiçoa e nos capacita a avançar e conquistar. E é verdade, irmão, no momento mais tribulado que a gente está na nossa vida, no momento mais triste que a gente está, no momento mais difícil, é aí que Deus nos capacita. Porque Deus ele nos dá a experiência de vida, a experiência de vida cristã, natural. Mas é nos nossos momentos de fraqueza que Deus quer nos fortalecer. A própria palavra de Deus fala que o teu amor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, não se sinta culpado muitas vezes em ter um momento de fraqueza. É neste momento que você tem que reconhecer que o amor de Deus está sobre a sua vida. O amor de Deus vai te capacitar para você vencer essa fraqueza. E através disso o nome dele ser glorificado. E através disso, através do amor dele te capacitando, te fortalecendo dia após dia, através do amor dele te impulsionando a seguir o teu propósito, pessoas vão ser alcançadas. Vidas vão ser alcançadas através do quê? Através do amor de Deus sendo moldado através da sua vida, através da sua confiança. Amém? E que possamos a cada dia mais ser como Moisés. Moisés ele confiou em Deus. A gente vai conseguir exercer o nosso chamado a partir que nós fomos confiantes. E a partir do momento que nós tivermos a nossa confiança totalmente em Deus, nós vamos exercer o nosso propósito. Nós vamos exercer o nosso chamado. Amém? Coloque-se de pé. Amém? Você chamar o ministério de louvor para estar louvando? Glória a Deus. Amém. Amém, Deus? Que realmente essa palavra possa penetrar e fixar nos corações de vocês. Que realmente vocês possam se sentir capacitados para exercer o propósito de Deus na vida de vocês, para exercer a função, o cargo que Deus deu a cada um. Porque todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Você pode ver o corpo, por mais que pequeno seja algum membro, algum órgão, mas não, ele é essencial para a função. E você também é assim. Não pense que eu sou pequeno, não sei fazer nada. Não, irmão, você é parte importante do corpo de Cristo. Amém. Você é parte importante do chamado que Deus tem para a sua vida. Apenas exerça ele. Amém? Glória a Deus. Começa a orar, irmão. Começa a pedir capacitação de Deus na sua vida. Começa a pedir para que Deus se capacite cada vez mais, te dando estratégia, te dando palavras de momentos que você precisa
Jesus a falar. Peça para Ele te alimentar com a palavra, te alimentar cada vez mais com o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, oh Senhor, entramos em Tua presença, Pai. Eu te peço, Deus, que o Espírito de sabedoria e conhecimento, Pai, que é em Cristo Jesus, quando Ele esteve na terra, Pai, seja derramado sobre cada vida aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que as vidas aqui, ó Pai, venham sair, ó Deus, realmente, Deus, com a certeza que elas são capazes de exercer o Teu chamado, de exercer o Teu propósito, Pai. Que cada um aqui venha realmente, Deus, saber, elas são capazes de exercer o Teu chamado, elas são capazes de cumprir o que é ordenado sobre elas, ó Pai. Em nome de Jesus, caia por terra toda a confusão, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo queira lançar sobre a vida deles, ó Pai, que nada venha abalá-los, que nada venha impedir-los de seguir o Teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sabedoria e conhecimento sobre a vida deles, derrama sabedoria da palavra, ó Pai, entendimento da palavra, derrama intrepidez da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, aumenta o Senhor a fome, aumenta a sede de cada um aqui, ó Pai, para que possamos, Deus, ser capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, em nós. Em nome de Jesus, Senhor.
Começa a clamar isso. A história nunca viu nem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz, o que fazer? Deus quer fazer através da sua vida. Porque a história nunca viu nem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz, vem fazer o que nem o homem tem fazer. Porque a história nunca viu nem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, a terra, mais uma vez queremos ver o céu descer. Irmãos, você passa a canção a cantar, que a terra chama, a terra clama. É porque a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E deixa eu te falar, sabe quem são os filhos de Deus? É você e eu. Ou seja, a criação aguarda você, aguarda eu, aguarda nós, manifestarmos como filhos de Deus, para que o reino dele seja estabelecido sobre essa terra, para que o propósito de Deus seja cumprido através dessa terra. Por isso, você é capaz, porque você é filho, você é chamado, você é escolhido por Deus, você é capacitado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Você nem é algo que não tem, você não é uma pessoa que nasceu errado, não. Você nasceu no dia certo, você nasceu na hora certa, porque Deus escolheu você, e Deus te capacita, e Deus te escolheu para que hoje seja aqui. Tem um chamado na sua vida, então, irmão, tem uma reação, tem uma resposta que Deus te chamou, tem uma resposta que Deus tem entregado na sua vida, e as suas mãos, amém? Glória a Deus. Bem, queridos. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você é capaz. Você é capaz. Porque Jesus te capacitou. Jesus te capacitou. Palavra abençoada. Você é capaz de chegar na tua casa, orar pelos teus filhos, orar pela tua esposa, orar pelo teu marido. Você é capaz de orar e as coisas acontecerem. Porque Jesus te capacitou. Nós temos que fazer tudo isso com fé. Amém? Com fé, nada duvidando. O Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida. Queria que essa palavra venha mesmo frutificar em nós algo que o Espírito Santo vai trazer essa noite. Você é capaz. Amém. Que essa capacidade frutifique cada dia mais no teu coração. Levanta as tuas mãos. Senhor Deus e Pai,
Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse momento aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir, Pai amado, a tua palavra. Deus, que nós somos capazes. Então tira de nós, meu Deus, todo medo. Tira de nós, Pai amado, meu Deus, tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de fazer algo. Tira isso de nós, Pai. E coloca mesmo, Pai amado, no nosso coração a fé de que nós somos capazes, porque o Senhor nos capacitou. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.